Bom, a paz do Senhor para meus irmãos em Cristo, alunos da Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez estamos aqui, meus irmãos, para estudarmos a palavra do Senhor, hoje na lição 3, onde fala a respeito de Jó e a realidade de Satanás. Satanás, meus irmãos, significa adversário. Adversário. Então tenhamos isso em mente. Satanás quer dizer adversário. Pois bem, nos diz aqui o texto áureo: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Muito bem, e aqui então está escrito no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, e a verdade prática nos diz: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Então, meu irmão, nós vamos justamente estudar sobre a realidade de Satanás, que está neste mundo, e nós sabemos para quê, né, meu irmão? Porque ele só veio para matar, roubar e destruir, não é? Então nós sabemos que, irmão, pode dizer, mas por que então Satanás foi criado, né? E porque, veja bem, irmãos, ele não se fez sozinho. Ele não tem esse poder, portanto ele foi realmente criado, mas ele foi criado como anjo de luz. Foi um anjo de luz. Quer dizer, e não como um Satanás. Na realidade, ele não era Satanás, era um anjo. E a Bíblia nos relata que era um dos mais formosos. E, pois bem, meu, então ele se rebelou. Então nós não podemos atribuir ao Senhor a criação de Satanás. Não, porque Deus é bom e ele criou tudo bom. Fez o ser humano bom, fez os anjos bons, mas como ele não queria robôs, o que ele fez? Ele deu a nós o livre-arbítrio, não só a nós, como aos anjos. Os anjos também têm livre-arbítrio para escolher entre servir ao Senhor ou não. E foi justamente isso que aconteceu, meus irmãos. Satanás, o nosso adversário, ele se rebelou, e queria ser considerado igual a Deus. E justamente por isso ele perdeu então a sua glória, porque era majestoso estar lá no céu com o Senhor, como os outros anjos estão participando ali do convívio de Deus. Pois bem, mas Satanás rebelou-se, assim como o homem aqui na terra também rebelou-se, Então vemos aí duas coisas interessantes. Satanás se rebelou no céu e foi derribado de lá, e logicamente, justamente por isso ele tenta desarticular o que Deus fez, E o homem rebelou-se aqui na terra, desobedecendo ao Senhor, que havia um trato feito, um pacto, onde nós sabemos que o homem não podia comer, ele podia comer de tudo que havia no jardim, menos de um fruto de uma árvore. E justamente por causa disso ele desobedeceu. Não é por quê? Porque tinha o livre-arbítrio de escolha, assim como todos nós temos. Na verdade, e assim também o anjo que o Senhor fez e que se tornou Satanás. Quer dizer, então, não queira dizer que Deus fez o mal. Não. Ele apenas criou tudo bom, tudo perfeito, na mais perfeita harmonia, mas, no entanto, como eu disse anteriormente, ele deu o livre-arbítrio. Trata-se de escolha. E essa escolha nós fazemos até hoje, meus irmãos. Nós escolhemos servir a Deus ou escolhemos servir ao mundo e a Satanás, logicamente, porque ele é o príncipe desse mundo, desse século. Quer dizer, então nós vamos observar isso. É isso que nós vamos estudar. Então nós sabemos que uma das ideias mais perigosas, irmão, que existe, que é a ideia que revela determinados extremos. Por exemplo, acerca de Satanás, há, por exemplo, pelo menos duas, que a primeira tende a negar a sua existência. Há pessoas que negam a existência de Satanás, eles dizem que ele não existe, E a segunda é que há pessoas que supervalorizam, a ação maligna, supervaloriza a ação maligna, como se Satanás fosse uma entidade onipotente. E não é, irmãos, onipotente. Onipotente é Deus.
Todo o poder é dele, emana dele. O Satanás é um ser criado, né? Os anjos foram criados por Deus. Logicamente que Satanás também, mas ele foi criado anjo, não Satanás, viu, irmão? Ele não foi feito para perturbar a humanidade, mas ele se rebelou, é como eu estou dizendo, existe o livre-arbítrio. Então o livro de Jó, irmão, vem nos revelar exatamente essa realidade do diabo. É o livro mais claro que existe em relação ao assunto do Antigo Testamento, não é? Mas que vem tentando mostrar uma maneira equilibrada. Podemos aprender que o diabo tem determinada ação no mundo, mas ele não é maior que Deus, né? Nem muito menos exerce ação autônoma. E é que ele faz o que quer, o que dá na telha. Não, meu irmão. Ele veio sobre uma determinação também, porque Deus tem mais poder. Deus é poderoso. Então, o livro vem realmente nos trazer, então, mostrar com clareza que o diabo está submetido a Deus também. E essa compreensão é alentadora, irmãos, pois não podemos ignorar a sua ação, mas também não devemos supervalorizá-la, porque maior é Deus que nos salvou. Por que, irmãos, não podemos supervalorizar? Porque, veja bem, irmãos, o homem tem o livre-arbítrio de seguir a quem ele quiser. Então, se ele segue ao mundo, como eu já falei anteriormente, vai fazer a vontade do inimigo, do nosso adversário. A introdução nos diz que uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. Ele é um ser real. Todo o mal que está descrito aqui, irmão, e é por isso que isso aqui me leva a perguntar, por exemplo, não é? O que é que vocês acham, não é? Acerca das características de Satanás. Por exemplo, ele é um ser espiritual? Isso é uma pergunta. Ele é um ser criado ou é um ser incriado? Ele é dotado de personalidade? Algumas perguntas que nós nos fazemos e que é mistério eu fazer aqui para os irmãos neste momento, porque a lição é justamente esclarecer isto. Pois bem, o primeiro tópico nos diz que o livro de Jó e a natureza de Satanás. Ele é um ser espiritual, né? Embora muitas vezes se torne em forma humana aí, como diz, incorporando alguns corpos aí que se submetem a ele, não é? Pedindo que ele faça uso deles. Pois bem, aí nesse íntere aí, ele está o quê? Numa forma carnal, mas ele é espírito, ele não se mantém ali, porque cada um já tem o seu próprio espírito, o fôlego de vida que Deus deu, nós também temos o nosso espírito. Pois bem, então o livro de Jó, ele não procura provar, irmãos, a origem do diabo, não é? Mas ele procura revelar, ele revela como um ser real, não é? Um ser real. O livro destaca, por exemplo, algumas características de Satanás, na natureza dele, que nos permitem conhecê-lo melhor. Em primeiro lugar, irmãos, conforme o livro de Jó apresenta, o diabo ele é um ser espiritual, encontra-se na mesma categoria dos anjos, como eu já falei anteriormente, e é representada no texto pela expressão os filhos de Deus. Porque eles não foram criados por Deus, então são filhos de Deus. Assim como o homem se torna também filho de Deus ao aceitar Cristo. Mas os anjos são também criaturas de Deus. Então por isso os identifica desta forma, lá em Jó 1,6. Para os irmãos não ficarem com duplo pensamento aí. Pois bem, então representado no texto pela expressão os filhos de Deus. Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas à sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade da rápida locomoção do diabo, que ele diz que ele passeava, ele rodeava a terra, né? E passeava por ela, com uma velocidade espantosa, não é? Então, justamente por isso, ele fazia isso, que eles se locomovem, para eles não existem barreiras. E no primeiro tópico, ele é o ser espiritual, como nós dissemos. No segundo, ele é um ser criado. Satanás é um ser criado, mesmo sendo um anjo e dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente. Ele não é como Deus, meu irmão. Deus sempre existiu, vai existir eternamente
E ele criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Então, ele sim é autoexistente. Ao contrário de Deus, que criou todas as coisas, o anjo que se tornou Satanás teve uma origem. Nem sempre o diabo foi diabo. Ele fora um anjo bom, como os demais. Assim, ele é uma criatura, não o Criador. Por isso, o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Jó 1,12 explica isso. E 2,7, quando Deus deu permissão para que ele tocasse em Jó, nas coisas que ele tinha, mas não tocasse nele. Ele estava são. Depois ele, ao retornar na presença de Deus, falou que então que tocasse pele por pele, que atingisse ele na saúde. E Deus assim permitiu, mas ele também ordenou ele que não tocasse na sua vida, apenas fizesse ele adoecer. Pois bem, ainda vamos estudar mais à frente sobre isso também. Pois bem, isso aqui é apenas o que está escrito aqui, para nós passarmos uma lida aqui, antes de entrarmos no assunto a fundo. Então ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Como ele não é autoexistente e semelhante às outras criaturas que povoam o universo, ele é semelhante a todos os seres criados, não é um ser incriado, ele não é um ser incriado. O diabo é uma criatura limitada. Tem limites para ele, viu, irmãos? Pois bem, é por isso que o Senhor ordenou aos seus discípulos, e ordena até hoje, não é? Que nós os expulsemos com jejum e oração, que ele tem que se submeter ao crente salvo, ao crente revestido de poder, entendeu? Não é para o crente temer o diabo não, meu irmão. Deve sim andar vigilante, com atenção, porque ele usa ardis, ciladas, para nos prejudicar, para nos fazer cair. Então assim Satanás usou de seu conhecimento e perspicácia para atacar Jó, não é? Então, irmão, perspicácia quer dizer uma sagacidade, não é? É uma facilidade de perceber coisas que outros não estão percebendo. Isso é ser perspicaz. Então é um ser dotado de personalidade. Em terceiro lugar, ele é um ser dotado de personalidade. Veja bem, irmãos, que nós estamos aqui mostrando algumas características aqui de Satanás. Um ser espiritual, é um ser criado, certo? E também é um ser dotado de personalidade. Não é? Além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó, o vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala e possui capacidade argumentativa. Não é? Então, veja que ele foi e argumentou com o Senhor. Inclusive acusou ao Senhor de que ele facilitava as coisas para Jó, para que ele fosse, então, adorado por ele. Nós vamos ver isso aqui. Pois bem, então no livro de Jó, ele fala e possui capacidade argumentativa, em Jó 9, capítulo 1, versículo 9 a 11. Irmãos, leiam em casa. Essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação de Cristo. Veja que ele também conversou com Cristo ao tentá-lo, não é? Usou argumentos até que de coisas que estavam escritas no livro sagrado, não é? Já desde os primórdios, porque nós vamos ver essa fala aí, ele cita lá Deuteronômio, nós fomos buscar a fundo, não é? Os dizeres aqui nós vamos achar lá no livro de Deuteronômio, não é? Então quer dizer, então veja que realmente o diabo ele é astuto, perspicaz, não é? Então no livro, além de se expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. Ele conhecia a vida de Jó. Isso faz dele um ser perspicaz. O apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possui perspicácia quando disse não lhe ignorar os ardis, e que ele se valia de métodos sofisticados para atingir as pessoas. É por isso que o crente tem que estar vigilante, irmãos, porque o diabo ele é
perspicaz, ele é sagaz, ele é astuto. Vamos ler aqui em 2 Coríntios, no livro de 2 Coríntios, segunda epístola, aliás, não é no livro, é segunda epístola aos Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 2 e versículo 11, que assim nos fala. Veja bem, irmão, vamos atentar para a leitura bíblica, não é? Porque não ignoramos os seus ardis, ou seja, as suas ciladas, não é? Então não é ignorado. E em Efésios, irmão, lá no capítulo 6, versículo 11, nos alerta: revestivos de toda a armadura de Deus, não é? Para que possais estar firmes, não é? Contra as astutas ciladas do diabo. Está escrito, não é? Lá em Efésios capítulo 6, versículo 11, não é? Que nós estejamos revestidos de toda a armadura de Deus. Nós já estudamos em lições anteriores a respeito, inclusive no trimestre passado, a respeito da armadura de Deus, irmão, para nós, não é? Então veja que nós temos que estar revestidos disto, certo? Para que nós possamos resistir realmente às astutas, não é? Estarmos firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Pois bem, então nós sabemos aqui, vimos, não é? Que realmente o diabo, a natureza, estudamos sobre a natureza dele, certo? Então veja que realmente a pergunta que eu fiz anteriormente, se iam ser espiritual, foi respondido, se iam ser criado ou incriado, foi respondido, se iam dotado de personalidade também, nós vimos que sim, e que iam ser criados, não é? E nós vimos então acerca dele isto, e que também é espiritual. Pois bem, o livro de Jó, isso já no segundo tópico aqui, o livro de Jó e as obras de Satanás. Primeiro, ele causa dor e sofrimento. Segundo, ele é acusador. E em terceiro, ele é tentador. Pois bem, no primeiro aqui, a respeito de dor e sofrimento, a introdução do livro de Jó apresenta Satanás como ser capaz de agir contra o ser humano. Veja aí, irmãos, ele é capaz de agir, porque ele só veio a este mundo para o que? Matar, roubar e destruir. Pois bem, então, ele é capaz de agir contra o ser humano. Lá em Jó 1:12-2:6, como nós já falamos. Através de suas ações é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. É da natureza do diabo provocar dor e sofrimento. As pessoas acusam Deus, né, meu irmão, de provocar essas coisas. Meu irmão, Deus é bom. Deus só quer coisas boas para o ser humano, não é? Ele criou o ser humano para viver bem em harmonia. Nós, os seres humanos, é que somos desobedientes. O homem foi que desobedeceu a Deus. Pois bem, então sofreu as reveses, não é? Que tinha que sofrer. Pois bem, então ele provoca dor e sofrimento aos seres humanos. No livro, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento até então sem precedentes, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Primeiramente, o diabo atingiu as posses dele, o que fez o patriarca sofrer ao ver o seu patrimônio destruído repentinamente. Quem é que não sofre, irmãos? Quem é que não vai sentir, não vai sofrer se perder os seus bens de uma hora para outra? Está tudo bem, tudo em harmonia, tudo em paz, e de repente a pessoa perde os bens, perde os filhos, perde tudo. Quem é que não se entristece com uma coisa dessa? Então foi o que aconteceu com o patriarca, né? Porque ele realmente sofreu esses reveses. Então veja que o diabo atingiu as posses dele, o que fez o patriarca sofrer. Da mesma forma, houve grande sofrimento em Jó, quando ele viu a tragédia se abater sobre a sua casa. Morreram seus filhos, não é? Pois sua família foi devastada. Então observamos aqui que o que aconteceu com ele não parou, né? O diabo o infligiu com o quê? Com uma doença que o fez padecer dor e isolar-se de todos. Ele procurou se isolar, porque aquilo era putrefado, irmão, fedia. Qual é a ferida? Nós sabemos que ferida fede. Ele ficou
com o corpo todo em chagas, né? Raspava com cacos de telha, né? Quer dizer, então veja que realmente ficou num estado deplorável. Então ele não se aproximou das pessoas e se procurou se afastar. O segundo tópico vem falar que ele é o quê? Acusador. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso, ele também acusa. Faz parte de sua natureza acusar. Foi o que ele fez com Jó, não é? Quer dizer, que o diabo o acusou o quê? De praticar uma religiosidade motivada por interesse. Não é diferente hoje não, irmão. Muita gente acusa o crente de estar servindo a Deus só para ganhar bens, né? Para ganhar saúde, e não serve a Deus por amor. E muita gente pode até fazer isto, a buscar ao Senhor por interesse, mas tenho certeza que a maioria busca a Deus, irmão, por amor a Deus, porque o ama, porque sente prazer em estar na presença de Deus, sente prazer em estudar a sua palavra, não é? Então veja, é totalmente diferente. Então o diabo o acusou disto. E outra coisa também, o diabo ele nos faz, ele joga ciladas para nós, e quando nós caímos nas ciladas, ele é o primeiro a vir acusar, meu irmão. É o primeiro. Usa os seus colegas de trabalho, usa até familiares, né, para te testar, para vir te provocar. E quando você aceita a provocação, quando você cai na cilada astuta do inimigo, aí vem logo o que? Olha, tu não é crente? Tu não te diz crente? Tu não te diz salvo? Como é que tu estás praticando isso? Olha aí a acusação, meu irmão. E se for capaz até de ir na sua igreja para querer contar para o seu pastor sua vida. Não é? É assim, o diabo é sujo demais. E é assim que ele age. Pois bem, então o diabo ele acusou o patriarca e continua acusando os crentes hoje. Assim como fez posteriormente com o apóstolo Pedro, querendo cirandá-lo. Ele quis fazer, irmão, o diabo ele quis fazer o que ele fez com Jó. Não querem ver uma coisa? Como ele quis realmente perturbar, queria usar a Pedro. Então vamos ver aqui em Lucas capítulo 22, no livro de Lucas, capítulo 22, livro de Lucas, capítulo 22, e versículos 31 e 32. Irmãos, podem ler a sua Bíblia aí em casa, para ver que realmente o inimigo usa, não é? O que é que diz a palavra do Senhor aqui no versículo 31 e 32? Disse também o Senhor: Simão, Simão, quando estava falando com Pedro, era Simão, não é? Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Olha aí a palavra de Deus mostrando que o diabo ele queria cirandar com a vida de Pedro, mas o Senhor não permitiu, né? Então veja que realmente, irmãos, e lá em Apocalipse, no capítulo 12, vamos ver lá, meus irmãos, em Apocalipse, no capítulo 12, não é? Capítulo 12, e versículo 10, vamos ver a palavra do Senhor nos informando, não é? Versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Olha aí que coisa interessante, meu irmão. Hein? O diabo acusando os irmãos em Cristo, acusando a Deus, na presença de Deus. Hein? Dia e noite ele vai lá acusar, não é? Por isso temos que ser vigilantes, meu irmão. Temos que andar vigilantes. Pois bem, e aqui o terceiro fala ele é o que? Tentador. Ele tenta, né? A capacidade dele é de tentar. Por outro lado, devemos destacar as atuações de Satanás na tentação para o mal.
Também faz parte de sua natureza tentar pessoas. Pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, povos até então nômades, a dizimarem os bens de Jó. É uma característica do diabo incitar e tentar para o mal. Então, se nós formos ver aí o capítulo 1, versículos 12, 14 e 17, ele usando o quê? Para destruir ali, roubar os bens, usou aquele povo nômade que existia, não é? Usou aquele povo para atacar, não é? O patriarca, e aí roubá-lo e matar os seus criados. Eles foram usados por Satanás. Então vejam que o diabo usa as pessoas para perturbar o crente. O diabo usa as pessoas para perturbar o crente. Então ponha isso na sua cabeça. Usa um vizinho, usa um parente seu, usa um colega seu de trabalho para perturbar. Para perturbar, não é? Então, da mesma forma como ele usou aqueles povos, ele usa ainda hoje pessoas do nosso convívio até para virem nos perturbar e tirar a nossa paz. Entendeu? Por isso temos que estar vigilantes, irmão, orando sempre, em constante oração. Para quê? Para que nós possamos amar essas pessoas como Cristo quer que nós amemos, não é? Porque o que me adianta amar só aquele que é chegado a mim? E aquele que me ofende, aquele que me arma ciladas e induzidos por Satanás, eu não vou amar. Eu tenho que amá-los, levar a palavra, eu não posso compactuar com os erros que eles querem que eu faça, mas eu posso levar a palavra a eles e continuar amando, orando por eles, para que o Senhor liberte, esclareça, lhe dê visões a respeito de Cristo, para que eles possam meditar na palavra e chegar ao pleno conhecimento da verdade. Pois bem, então nós vemos agora o terceiro tópico, irmãos. O livro de Jó e o ocaso de Satanás, ou seja, a ruína dele, a queda, né? Queda e ruína de Satanás. O vocábulo ocaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda, ruína, não é? Então ele é definido desta maneira. Então o livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso final de Satanás, porque ele vai perder, meu irmão. Ele já perdeu. O diabo ele sabe que o inferno já foi preparado para ele e seus asseclas, aqueles que o acompanharam na rebelião, que se revoltaram contra Deus. Pois bem, ele já sabe qual é o final dele. Então ele já está perdido mesmo. E ele quer rebanhar o maior número de almas para estar com ele no inferno. Pois bem, então vamos ver aqui. Então o livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto. Mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que o seu silêncio fala alto. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro. Não é, pois, o propósito do livro pô-lo em evidência, não. Nem tampouco superestimar o mal. O livro de Jó, ele mostra que Satanás, ele não conseguiu o seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse, não é? Então ele não conseguiu. E é muito bom, meu irmão, quando nós vencemos a tentação, que nós não caímos nela, não caímos na ciladeria, porque aí nós estamos o quê? Derrotando Satanás, não é? Assim como ele foi derrotado lá com Jó, não conseguiu fazê-lo blasfemar contra Deus. Jó pode ter falado mal contra o seu dia de nascimento, falado mal contra a sua situação em que ele estava se achando naquele momento, perdendo tudo, contra a sua enfermidade, falava contra isso. Mas contra Deus, você pode observar no livro de Jó, ele nunca abriu a boca para falar contra o Senhor, dizendo que o Senhor era culpado daquele estado em que ele se encontrava. Pelo contrário, não é? Ele glorificava a Deus, não é verdade?
E dizendo também para a mulher dele que, como louca, ela falava quando ela disse que ele realmente renegasse ao Senhor e morresse, né? Quer dizer, amaldiçoasse a Deus e morresse. E disse, como loucas tu falas, mulher. Então receberíamos o bem do Senhor, não receberíamos também o mal. Até nisso ele estava conformado, achando que aquele mal advinha de Deus. Mas não, meu irmão, nem o mal advém de Deus para o homem. Nem o mal. Porque Deus é bom. Deus é amor. Deus é perfeito. Ele é amor. Entendeu? Então veja que ele pode consentir provações para o servo dele, para testá-lo, consentir provações, mas ele está ao lado, oh glória, ele está ao lado, irmão, combatendo as hostes infernais, ele está lutando por nós, não é? Para que nós possamos obter a vitória e saímos lá na frente, o quê? Cantando vitória, porque Satanás é um derrotado, oh glória a Deus. É nisso que temos que persistir, meus irmãos. Então devemos rechaçar o inimigo, rechaçar as ciladas dele, o que ele apresenta para nós como manjar, nós devemos recusar, não é? Porque o manjar só vem de Deus. Devemos buscar o conhecimento na sua palavra. É isso que nós devemos fazer como servos do Senhor. Glória a Deus e aleluia. Louvado seja Deus. Pois bem, irmãos, então é isso. Ele não conseguiu com que Jó blasfemasse. Espero também que ele não consiga nos derrubar, que nós possamos estar vigilantes, nos alimentando da palavra, para que estejamos fortalecidos no Senhor, o nosso espírito realmente se fortaleça, para que possa combater as hostes infernais do inimigo, não é? E nós sabemos que isto aqui é a espada, faz parte da armadura de Deus, aleluia, para o crente. Então é isso que nós devemos observar, irmão. E no segundo ponto aqui ele fala Jó e o testemunho de Deus. Ele foi testemunhado por quem, irmão? Pelo próprio Deus. Deus foi quem deu o testemunho de Jó. Não foi outra pessoa não, meus irmãos. Foi Deus. Olha que maravilha. Nós sermos abençoados pelo Senhor e o Senhor testemunhar a favor da gente. Dizer a respeito, falar a respeito da nossa fidelidade. O livro tem um início dramático, mas um final apoteótico. Jó foi submetido a uma prova de fogo, e mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, ele saiu vivo e vitorioso, aleluia. Deus nunca o abandonou, a graça estava oculta, mas estava lá. No momento oportuno, ela se manifestou, glória a Deus e aleluia. Vamos ler aqui, irmãos, Jó capítulo 38, não é? Vamos ler aqui a palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus, para termos um entendimento, uma compreensão melhor. Jó capítulo 38, não é? Em versículo 1, nos fala o quê? Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, e disse, não é? E disse, aí ele continua falando com o homem. Mas irmãos, leiam então este capítulo todo, para que tenha uma compreensão da resposta de Deus para Jó. Não é? Da mesma forma que a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos os homens, não é? Tito capítulo 2, vamos ler, meu irmão. Escola dominical é Bíblia. É Bíblia. Temos que olhar as referências que foram estudadas, foram vistas, para nos trazer uma melhor compreensão do assunto. Então, Tito, capítulo 2, e versículo 11, meus irmãos. Versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Veja, irmãos, que ele não escolheu apenas alguns, não. A salvação é para todos, para quem quiser. O caminho da salvação está aberto através de Cristo, de Jesus Cristo. A porta ainda está aberta. Sabemos que ela é estreita, apertado o caminho que leva à salvação. E larga a porta
e muito grande, que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Então nós devemos fazer a nossa escolha, não é? A quem nós queremos servir? A Deus ou ao mundo? Queremos ter uma morada no céu com o Senhor, viver eternamente, ou queremos ter uma vida finita com Satanás no inferno, sob sofrimento, não é? Essa é a questão para o homem. Servir a Deus com alegria, servir a Deus com alegria, meus irmãos. Não é com tristeza, não. Eu estou aqui servindo ao Senhor, não estou sendo obrigado, meu. Estou aqui porque gosto e aceito o Senhor nosso Deus. Eu aceitei a Ele, eu amo a Ele. Então é isso que nós devemos fazer. Amar ao Senhor em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. É assim que nos diz a palavra de Deus. Pois bem, então nós vimos aqui que ele também se manifestou trazendo o que? Alívio, paz e livramento a Jó. Deus mesmo no momento certo testemunhou que Jó era o homem que ele sempre disse que era: justo, reto e temente a Deus. Aleluia. Vamos ver aqui, irmãos, lá no livro de Jó, vamos ler aqui o capítulo 42, né? O último capítulo do livro, irmãos. Vamos ler aqui lá no versículo 7, certo? Versículo 7 e 8. O que é que nos fala a palavra do Senhor? Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o Temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereci holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Oh, glória! Olha aí, irmão, Jó sendo mais uma vez, não é? Sendo mais uma vez falado pelo próprio Deus da sua fidelidade, reconhecendo a sua fidelidade, não é? Que era um servo fiel. Então, irmãos, concluindo, o livro de Jó, não é? O livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real. E a partir da revelação divina na história bíblica, dessa forma Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não o tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Isso nos lembra a afirmação de João, lá em 1 João capítulo 5, versículo 18. Não é? Por isso devemos descansar em Deus. Vamos ver, irmãos, o que é que nos fala a palavra do Senhor lá na primeira epístola, no caso, primeira epístola de João, não é? Vamos ler aqui a palavra do Senhor lá na primeira epístola, capítulo 5. Vejamos aqui no capítulo 5 e versículo 18. Versículo 18. Então vamos ver o que é que nos diz a palavra do Senhor. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Glória a Deus. Pois bem, irmão, apenas concluindo aqui também, vamos falar a respeito aqui como o livro de Jó mostra Satanás como ser real, de que o diabo é dotado de personalidade. Então, no livro de Jó, irmãos, mostra o que? Satanás como ser real, né? E também, além de ser um ente espiritual, o diabo é dotado de personalidade. E como no prólogo, o livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano, né? E além de infligir dor e sofrimento, o que mais o diabo faz?
Ele também acusa e tenta as pessoas, não é? A humanidade inteira. Então, como Deus se mantém ao longo de quase todo o livro de Jó? Ele se mantém em silêncio e oculto, não é? Mas mesmo o leitor tem a consciência de que ele está lá e que o seu silêncio fala alto. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, abençoe a cada um de vós e abençoe as vossas famílias, né? Que forneça a vocês tudo o que vocês necessitam e precisam e que possam ter crescimento espiritual e crescimento também na sua vida normal de pessoas, né? E tenham crescimento também na fase de trabalho, não é verdade? E que a família viva bem, para honra e glória do nome do Senhor. O Senhor nos abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.